Olá! Desde 2022, o 19 de abril não é mais o Dia do Índio, e sim Dia dos Povos Indígenas. É uma data que não pode ser esquecida, especialmente porque aqui na Paraíba temos uma população de mais de 30 mil indígenas. Os dados são do último censo do IBGE. Nessa pesquisa, dos 223 municípios, em 166, pelo menos, há um morador que se declarou indígena. Mas Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto concentram a maior parte deles. Divididos nas etnias potiguara e tabajara, esses povos lutam hoje para preservar a sua cultura, explorar suas potencialidades e preservar suas terras, além do ecossistema em que vivem. O Câmara Aberta de hoje chega para falar sobre a história e os desafios dos povos indígenas aqui na Paraíba. E para isso, convidamos o professor Ezequiel Maria. Ele é potiguara, estudioso da etnohistória, graduando em letras, além de professor da língua tupi e ativista da causa indígena. Então eu convido você para conhecer um pouco mais das nossas origens paraibanas. Está no ar mais um Câmara Aberta. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Ezequiel Maria. Obrigado, Michele. É um prazer estar aqui com você, né? E rever novamente, minha grande amiga. Então, Ezequiel, vamos começar falando de Ezequiel, né? Sim. Conta um pouco da tua história. Você mora e trabalha lá em Baía da Traição. Sei que é muito jovem, tem 27 anos apenas. Conta um pouquinho aí dessa tua trajetória que inclui o ativismo em prol da causa indígena. O IECA tu tem, Bem, vamos lá. Como a Michele já falou, eu me chamo Ezequiel, tenho 27 anos, né? Nasci no dia 30 de janeiro de 97, tenho 27 anos. Estou professor de língua tupi na escola em Jaraguá, Cacique Domingos, né? Lá que é comandada aquela aldeia pelo cacique Aníbal, que tem feito um trabalho excelente com as crianças, principalmente na parte da língua, né? Aquilo que é nosso, aquilo que é parte da nossa família. Sou natural da Baía da Traição, né? Moro lá na aldeia São Miguel, porém antes de ir para São Miguel eu sou do Forte, lá o local dos canhões, tá? Aquela coisa. Sou mestiço, né? Como alguns vai se perguntar por quê, mas isso também é pelo fato da miscigenação daquela área, daquela resistência toda, onde descendo dos potiguaras por parte do meu avô, Antônio Martins Pinto, né? Uhum. Do qual me criou e é meu pai. Eu acredito que seja um pouco ao meu respeito. É isso. E dentro dos seus estudos da etnia, que a gente sabe que você mergulha bem nesses estudos, fala da importância do povo potiguara para o surgimento da Paraíba, Ezequiel. Michele, é importante a gente termos em mente o seguinte, que a história, quando é contada, é sempre contada por quem venceu, entre várias aspas, né? E o perdedor, também entre várias aspas, eles não dão a oportunidade de expressar verdadeiramente o que aconteceu. A Paraíba, né, quando você pega ali o surgimento da capitania da Paraíba em 74, ela vem de uma nuance de um rapto de uma filha do então cacique da época da Serra da Raiz, em Iguaçu, que foi a Eirá Tembé. Eirá, mel, Tembé é beiço, beiços de mel. E foi levada para Tracunhaém, um antigo engenho Tracunhaém. Na promulgação da lei de 88, foi lançado um livro intitulado Índios, Heróis do Brasil, que conta essa história de uma forma belíssima. Também vai falar o Frei Vicente do Salvador, em sua obra, né, lá no História do Brasil, que ao raptar Iratembé, o então Diogo Dias desafiou os potiguaras. Isso é, como eles diziam, né, são animais, né, são fracos, que eles vão vencer a mim. E foi liderado de Baía da Traição, a liderança da época, a liderança geral, que era Tijico Papo. E Tijico Papo levou 2.000 potiguara para o engenho Tracunhaém, e em uma tarde dizimou animais, homens, tudo, e trouxe Iratembé, matando Diogo Dias e todo aquele pessoal que estava lá, que totalizou uns 600 e pouco.
Uma guerra. Uma maior guerra. Então foi enviada uma carta para Portugal pedindo a desmembração da Paraíba, né? Da capitania de Itamaracá, na época, e a fundação do Rio Paraíba, a capitania real do Rio Paraíba, em 74. João Pessoa vai surgir, a data que se comemora a fundação de João Pessoa, na verdade, segundo o próprio Sumário das Armadas, esse livro maravilhoso também vai falar do Gabriel de Souza Soares, foi um tratado que eles fizeram com os tabajaras para entregar os potiguaras e tal. Então, a Paraíba surge nesse meio, entre guerra entre portugueses, que queriam expulsar os franceses, e os potiguaras entram neste meio a partir do massacre de Tracunhaém. Olha isso. Nem sempre, como você mesmo acabou de falar, potiguaras e tabajaras foram aliados, não é isso? Como a rivalidade entre essas etnias favoreceu os colonizadores na sua visão? Fala um pouco sobre essa rivalidade, que houve ali momentos em que estavam, os próprios indígenas estavam contra uns aos outros, né? Bem, o Simão de Vasconcelos, em seu livro, o padre Simão de Vasconcelos, ele vai dizer que tanto os potiguaras quanto os tabajaras tiveram feitos que eram dignos de entrar para a história, mas por algum motivo não entrou. Ou foi omitida, apagada, mas graças a Deus houve homens que com intenção má ou boa, não sei, e acabaram escrevendo aquelas histórias. E a briga entre tabajaras e potiguara, vai falar o próprio Simão de Vasconcelos, o Gabriel de Souza Soares, o próprio Frei Vicente do Salvador. Vários autores. O Sumário das Armadas, da religião dos Tupinambás, do Alfredo Metrô, e vários outros, era que os potiguaras e os tabajaras estavam tipo de mal. Tinham tido alguma briga, por causa que em um ataque a uma aldeia, por parte dos portugueses, os tabajaras não os defenderam. Isso segundo os cronistas. Eles não os defenderam. Então Piragibe e o cacique da época, que era a liderança da época, que era Tijico Papo, que era um pajé, na verdade, é importante lembrar que quem liderava as guerras antigamente eram os pajés. Não eram os caciques? Não, os caciques eles tomavam conta da aldeia. Os caciques eram tipo o que comandava o pelotão, mas a ordem vinha de cima. Também, segundo o Alfredo Metrô, no Religião dos Tupinambás. O Juan Vainfaz também vai falar isso na Índios e suas heresias, né? Quando ele fala sobre isso. Então, o que é que acontece? Os potiguaras chamaram os tabajaras de Manem. Manem é algo parecido como azarento, frouxo, fraco, medroso. E mataram alguns deles no ritual antropofágico. Quando Martim Leitão, que foi o único das 5 tentativas de 74, invante da tomada de hoje a Paraíba e a fundação de hoje João Pessoa, né, a antiga capital de Nossa Senhora das Neves, eles vão se aliar aos tabajaras, que vão liderar eles até Baía da Traição. Então a guerra de 585 foi causada nisso. Então os tabajaras entrou no meio dessa aliança em agosto de 585, data que é comemorada a fundação da cidade. Só que, na verdade, foi a data da aliança tabajara com o português, para derrotar os potiguaras. Né? Então, os tabajaras têm essa importância nesse sentido, que foi através da ajuda dos tabajaras que os portugueses, na época, conseguiu vencer, entre várias aspas, os potiguaras. Na sua visão, assim, dentro dos seus estudos, Ezequiel, quem são os verdadeiros donos do território paraibano? Levando em consideração toda essa história aí. Cara, sem dúvida, tabajaras e potiguaras. Né? Esses povos estavam aqui. Sim. Eram os donos desse território. Exato. Primeiramente que os tabajaras, Michele, eles eram nossos aliados. E através dos portugueses, acabou ficando mal naquele contexto. Com toda a família há brigas, né? Então os donos da Paraíba, eu digo sem titubear, somos nós. A Paraíba é nossa, o litoral nordestino aqui é nosso, Paraíba. Tanto que Rio Grande do Norte, ainda tendo a ajuda dos Tabajara para o Tratado de Paz com o então cacique da época de 599, Zorobabel, selou o Tratado de Paz em Serra da Raiz, com Jerônimo de Albuquerque, que era mestiço, vai falar o Geraldo de Almeida no Índios Heróis do Brasil, e o próprio Frei Vicente do Salvador, quando eles selam o Tratado de Paz,
Tabajaras, potiguaras e portugueses aliados, funda Rio Grande do Norte, funda ali a capital do Rio Grande do Norte, né? Natal, em 25 de dezembro de 599. Em homenagem aos potiguaras, os portugueses do Rio Grande do Norte, disse todo gentílico que nascer aqui, chamasse-á potiguar. Então, nós somos os donos. O Maranhão foi fundado por quem? Franceses, né? A cidade ali de São Luís do Maranhão, franceses com potiguaras, o território era nosso. Habitávamos desde Itamaracá até o Alto Rio Negro, no Amazonas. A maior etnia tupi que habitou o litoral nordestino. Né? A maior etnia e a única, eu digo com orgulho, a única que lutou e perseverou está no mesmo lugar. Os documentos escritos por indígenas é nosso. Você vai encontrar potiguaras auxiliando a França Antártica, né? Você vai encontrar potiguara ajudando portugueses lá em Ilhéus e Porto Seguro contra os aimorés. Hoje os Kraenak, e sou feliz pelo primeiro indígena da Academia de Letras ser um Kraenak, né? Embora tenha na nossa história esse feito que aconteceu. Então somos os donos, e isso sem titubear, a terra é nossa. E não é uma Constituição criada em 88, que de uma forma humilhante dá um único artigo, como eles dizendo, não, vocês vão ter direito à sua cultura, língua e tradição, porque nós estamos dando. Mas espera aí, os invasores são vocês, nós somos os donos. Nós devemos cuidar da nossa terra conforme a nossa visão, da nossa cosmovisão. Então, os donos da terra, sem medo nenhum, somos nós. Antes de a gente ir para o intervalo, né, para o nosso segundo bloco, eu não poderia deixar de lhe perguntar uma curiosidade que muita gente tem. Porque a própria literatura que você citou se referia aos indígenas como índios, até bem pouco tempo, também o Dia dos Povos Indígenas era Dia do Índio. Há muitos livros antigos ainda que se celebra o Dia do Índio. Por que houve essa mudança, explicar para o nosso telespectador, para não se atribuir essa denominação de índio aos indígenas, e sim tratar como povos originários ou indígenas? Michele, antes de responder a tua pergunta, eu te dar algo que é pessoal meu. Para mim, a nomenclatura pouco importa. Para mim, o que importa é o teu respeito para com o meu povo, o teu reconhecimento que somos realmente os habitantes daquele lugar e a aceitação de que antes que chegassem os europeus, aqui estávamos. A mudança vai se dar pela visão de alguns do movimento, que era um termo pejorativo, índios, porque acharam que chegou na Índia. Vamos mudar para indígena. Só que falando um pouco da língua portuguesa, para ser indígena tem que ser índio. Aborígena tem que ser indígena. São as nomenclaturas de uma única palavra, só vai mudar. Então, para mim, eu não sei os demais, possam aceitar ou não, mas é recomendado que se use indígena para se evitar um certo desconforto. Tá certo, nós estamos conversando sobre os povos originários aqui na Paraíba com Ezequiel Maria, que é indígena potiguara. Depois do intervalo a gente volta. Até já! Aqui tem Emenda Cidadã. São mais de 50 milhões em 3 anos para obras como esta aqui no Valentina. Aqui tem Câmara. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna.
temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza, todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Aqui tem uma João Pessoa que precisa crescer e de forma ordenada. Aqui tem discussão do plano diretor com planejamento para 10 anos. Aqui tem Câmara. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o professor potiguara Ezequiel Maria. A gente está conversando sobre os nossos povos indígenas. Ezequiel, fala um pouco assim, no seu olhar de quem estudou, quais foram as consequências mais negativas dessa colonização junto aos povos indígenas? No caso, na realidade potiguara, por exemplo, mas que talvez se expanda em outras realidades. Ao meu ver, o mal que a colonização portuguesa trouxe, falo propriamente da colonização portuguesa porque foi o que causou maior dano para o meu povo, é a questão principalmente da cultura, da língua e do próprio território. Porque eles chegaram, não, a terra a partir de agora é nossa, vocês não são mais donos. E, falando dos potiguaras, nos denominaram como traidores. Entende? O relato mais antigo do nome da nossa terra vai se encontrar nesse livro, né? Que é a Caiutibiró, terra do cajueiro estéreo, né? Literalmente. E eles, não é terra do cajueiro estéreo, é a terra dos traidores, é a Bahia da traição. E assim, tornando um termo pejorativo para nós. Então, a perca do nosso território foi um mal grandioso. Hoje nós estamos num território resumido, né? Embora tenhamos uma população, uma das maiores etnias, né? Ali compondo uma das maiores. A língua principalmente, e é importante lembrarmos que o Brasil veio falar o português a partir de 1758, quando o Marquês de Pombal chega ao Brasil e institui a língua portuguesa como língua oficial do Brasil, mudando também assim, é tanto que você vai encontrar, após essa mudança, o termo para quem nasce no Brasil como brasileiro, com o sufixo utilizado para alguém que trabalha, um operário e não um gentílico, mudando de brasílico, aquele que mora, mas para brasileiro. E tirando o tupi, que era a língua geral daquela época, era uma espécie de língua franca, falada ali, né? Você encontra o tupi no toponímio dos nomes dos lugares, o nome de estado, Paraíba, Pernambuco, né? E daí muitas outras. Muitas palavras que hoje são faladas pelas pessoas, elas nem sabem que elas são de origem indígena, né? Sim, são por tupi. exemplo, quando você encontra alguém que tem o mesmo nome, meu xará. Xará vem de xereira, meu nome no tupi. Entende? Xereira, meu nome. Então, muitas palavras, Paraíba, Paranaíba, né? Rio ruim ou rio de má navegação, Pernambuco, Paranambuca, buraco de mar, né? E assim muitos outros nomes que foram herdados dos indígenas. Quando o Marquês de Pombal proíbe a língua tupi, vem se tentando uma briga para dizimar. E acontece o quê? O SPI, no território indígena, não há potiguaras, não há indígenas, nem conhecem sua língua. Depois a FUNAI vai fazer esse mesmo relato, só que eu questiono-me da seguinte: como pode, em 88, ter apresentado um relato, né? Isso o Geraldo de Almeida, em seu livro Índios Heróis do Brasil, diz que os indígenas potiguaras de Tramataia falavam ainda o tupi, estavam lutando ainda para que parassem essa busca de proibição da língua. Tem relato de anciões filmados, que a gente estava lá e contando, meu avô falava, eles vieram e proibiram. Por quê? Essa tentativa de suprimir os potiguaras é a herança da dita colonização. E hoje você acredita que ainda hoje, passar tanto tempo, a luta por essa preservação ainda é um dos maiores desafios? Ainda se luta por terra, ainda se luta pela preservação da cultura, por tudo isso? Sim. Quando Dom Pedro II esteve nas terras dos potiguaras, em 1859, ele recebe uma comitiva de potiguaras e eles já questionavam isso.
Queremos a nossa terra. Tava aquela briga toda entre fazendeiros, usineiros, criadores de gado ali, a vila de Montemor que foi criada, né? Que era uma antiga aldeia dos potiguaras. Eles começaram a tentar tirar as características da cultura potiguara. Você vai encontrar relatos, documentos, que outros documentos, por exemplo, o documento de Pernambuco, né? Do Arquivo Arqueológico de Pernambuco, quando fala da Vila de São Miguel, que eles inventaram que trouxeram indígena de outra etnia para colocar ali, já para dizer o quê? Não há potiguaras. Aí nisso foi encolhendo o território. Exato. Em 1859, Dom Pedro doa a Sesmaria aos potiguaras botando umas pedras do marco, né? A pedra erigida lá. Que essa cidade depois, essa aldeia se tornou cidade depois, em 94, foi a cidade da demarcação, ou cidade de marcação, por causa da pedra de Dom Pedro. Então até hoje se luta pela terra. Você vê ali a parte de Montemor que a gente luta pelo território que é nosso. A invasão exacerbada da monocultura da cana-de-açúcar, do desmatamento, e aquela tentativa de sempre invadir e suprimir o direito indígena. Fui convidado a um certo local onde uma pessoa olhou para mim e falou: não há mais potiguaras, não há mais cultura potiguara no teu território. E isso é um pensamento preconceituoso. Ou seja, você vem... Acho que as pessoas esperam chegar lá e encontrar os indígenas de hoje vestidos como antigamente, né? E assim, como se eles fossem totalmente desconectados, isolados de uma sociedade como atual, né? E como se fossem aqueles mesmos que estavam quando os colonizadores aqui chegaram. E muita coisa se reconfigurou. Há indígenas que moram nas cidades, que moram no campo, né? Então, assim, ninguém mora mais dentro das antigas ocas, né? Nos seus territórios, embora elas estejam lá para as suas práticas, não é isso? Sim, sim. Isso é consequência da colonização. Há um preconceito muito forte. Claro. Né? Por exemplo, você vem... Vamos lá. Nós estávamos conversando há pouco tempo atrás. Quando você vai a uma determinada cultura, determinado povo, ou um outro estado, por exemplo, que você se depara com a forma da culinária, do dialeto, da forma de falar, do molejo. Por exemplo, você vai a Salvador, tem aquele molejo, aquela... O axé, né? E axé, vem cá, como é que tá? Você é paraibano, você é indígena, fale só. Esse jeito de falar é característica daquele lugar. Só que o Ezequiel, antes de conhecer Salvador, era um. O Ezequiel que conheceu, após conhecer Salvador, se tornou outro, porque, de alguma forma, aquilo mudou a minha visão, aquilo que eu tenho de cultura, aquilo que eu cultivo dentro de mim. Então qualquer povo vai se aculturar. E qualquer povo evolui. Porque eu uso um relógio, porque eu uso um óculos, porque eu uso um celular. Espera aí. E isso é uma crítica que eu sempre fiz. Não trate nós indígenas como os animais que estão no zoológico. Você quer ter tudo, todo luxo, todo prazer, tudo aquilo que o mundo te proporciona, e os indígenas ficar no mato, ficar lá numa vida muitas vezes precária, miserável, sem acessibilidade a nada, né? Tratado como animais incultos, para o teu bel prazer, quando tu estiver cansado de todo este mundo aqui fora que te traz prazer, de todo este mundo e de todo este universo que te proporciona aí uma festa, que te proporciona ir a um shopping, que te proporciona ter um relógio, que te proporciona ter um celular, um notebook, uma televisão, para quando tu estiver enjoado de tudo, vou visitar os indígenas, como eu vou a um zoológico. Então você vê que isso é uma busca do bel prazer de si. Uhum. Entende? Entenda, os indígenas são uma sociedade e evolui tal como as outras. Mas eles estão lá e sempre tem uns momentos, por exemplo, essa semana é uma semana de festa, por causa da data, e é uma data que lembra as lutas, que lembra as alegrias, as conquistas, né? Fala um pouco sobre os rituais, os principais rituais que os indígenas hoje mantêm, preservam, celebram. Eu costumo dividir o ritual do toré em duas partes, que é o toré, o nome do ritual nosso, né, que é o toré invocativo e o evocativo. Invocativo é aquele que a gente pede o auxílio, aquele que a gente busca, né, que a gente
Ô Jurema, ô Jurema, que é cantado, da folha caiu sereno, ô Jurema aqui neste lugar, salve São Jorge, que é um mais saudando, né? E tem aquele mais evocativo, que é aquele que você chama para que venha ao teu auxílio, para que te ajude a lutar, para que te coloque, né? Ou seja, te una aquele elo. Na Igreja Católica, na época que eu fui frei, eles dividiam da seguinte forma: a igreja militante, a igreja triunfante e a igreja padecente. A militante é que está na terra, a triunfante é que está no céu, a padecente é no purgatório. Eu trago a mesma forma para a cultura indígena potiguara. Então, assim, há aqueles militantes que estão a lutar ainda pelas causas, pela tradição. Como você? No meu caso. E há aqueles que já estão na triunfante, naquela que está na glória, que é a terra sem males, aonde nós almejamos. Entende? Então, por exemplo, a evocação, você vem aquela, ô chame as cabocas de pena, eu chamei ela para vir me ajudar, para ver a força da Jurema, para ver a força que a Jurema dá. Entendeu? Já fui lá. Venha conhecer nossa terra. É maravilhoso. Olha, eu queria que você falasse bem rapidinho, que a gente está com um tempo estouradíssimo, um pouco sobre essa experiência de ensinar o tupi. Como é que você vê esse contato com as crianças, né? Os pequenos lá, né? Voltando às origens, né? E encerrasse em seguida aí com uma palavra, né? Em tupi, que eu vou deixar à vontade para você falar, para que a gente possa encerrar esse nosso bate-papo dessa semana tão significativa para os povos. Ensinar o tupi, para mim e para os meus colegas de trabalho, é uma alegria muito grande, porque é a minha língua nativa, é a língua dos meus antepassados, é a língua original desta terra, dos donos desta terra. E ver as crianças de pequeno aprendendo a parte do corpo, coisas mais simples, a canga, cupé, tendupuã, embu, pé, né? Então você vê eles aprendendo aquilo de forma lúdica, é maravilhoso. O sorriso da criança, moromboessara, como é que eu digo pai, tuba, se eu digo meu pai é xeruba, se eu digo teu pai é enderuba, se eu digo pai dele, tuba. Então a gente vai ensinando como é que eu digo minha mãe, xeçã, entende? Como é que eu digo sou bonito, xeporang, és bonito, indeporang, entende? Então a gente vê aquela felicidade no olhar das crianças, para nós é maravilhoso, né? E para encerrar, eu queria fazer a oração universal, e uma canção também em tupi, do nosso ritual, que é uma canção que eu gosto. A oração universal é o Pai Nosso. Que seria Ureru, Uwak Petekoar, Imoete Pura Mendereira Toikó, Urendereña Toñe Monhanga Andere Mimotara Uupa, Uwak Penhe Monhanga Yavé, Orere Mi Ari Abiondo Ara, Eime Eng Kori Oreb, Indengiron Oreangai Pavarese Oreb, Orere Come Mansara Supé, Orengiron Yavé, Oremo Arukau Men Yepé Tentação Pupé, Ore Pisiron Yepé Imba Eauba Sui. E este é o Pai Nosso. Ai momoran yurema xirinho yukaugua. Ai momoran yurema xirinho yukaugua. Água sangue que coichai momarano pa. Água sangue que coichai momarano pa. Ai momoran yurema xirinho yukaugua. Ai momoran yurema xirinho yukaugua, água sangue que coichai moma ranopa, guira oyenga, coara oa, guira oyenga, coara oa, água sangue que coichai moma ranopa. Em português ela seria: eu tava na Jurema, pra que mandou me chamar? Eu tava na Jurema, pra que mandou me chamar? Quem chegou aqui agora? Quem chegou foi eu. Quem chegou aqui agora?
Quem chegou fui eu. Como é que eu digo obrigada em tupi? Aiconguaba. 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 Então, Aiconguaba, Ezequiel Maria, conversou conosco aqui no nosso Câmara Aberta sobre os nossos povos originários, né, os povos indígenas. Foi um prazer lhe ter conosco aqui no programa, né, bravo, e parabéns a todos os nossos indígenas, potiguara, tabajaras, todos eles. E semana que vem a gente volta com mais um Câmara Aberta para você, trazendo uma outra temática, né, para a gente aprofundar, discutir, conhecer. Até lá!